Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal iCat Power. Eu sou Vanessa Piccolo, atrás da câmera. Fala, Sérgio Salles. Sou eu. Tem que falar. Ah, eu tenho que falar? É. Ah, tá. Então... Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal iCat Power. Eu sou Vanessa Piccolo. Eu sou o Sérgio Salles Weiger. Que hoje vai ficar atrás das câmeras. E hoje vamos conversar? Amor, é muito simples. Então, a gente tem que vir aqui limpar, né, as caixinhas de areia dos gatos. E aí eu decidi conversar com vocês sobre esse mercado mesmo, né, do mundo pet, tudo que os produtos que hoje existem, né, temos focos. E sobre essa questão, né, do ter que ter, essa necessidade diária que a gente fica ouvindo e que se a gente não tiver a cabeça boa, a gente meio que surta nisso, traz muita agonia. Então eu vou dividir um pouquinho a minha experiência com isso com vocês enquanto a gente limpa aqui a caixinha do gato, né? Então a gente usa granulado de madeira, até se vocês quiserem mais sobre o assunto a gente pode conversar depois no outro vídeo. Eu tenho essa liteira, a gente tem essa liteira aqui, que ela é dupla, né? E tem aquela peneira em cima, só que para granulado de madeira não foi uma experiência boa, então o que a gente faz? A gente usa por um tempo, é só essa estrutura, deixar essa guardada, e depois, quando, né, de uma vez por semana, de 15 dias, a gente lava. E quando vai lavar, a gente tem essa reserva para devolver para os gatinhos na mesma hora, né? Então a gente tem essa... Gente, hoje as palavras estão difíceis. Lata de lixo. É isso aí, essa lixeira. E peneira. Essa lixeira é uma peneira, né? Que a gente até pegou a inspiração, né? Lá com a Isa Gateira e o Rafael, obrigada aí. A gente já usava o granulado de madeira há pouco tempo, assim, a gente usava antes, era sílica, né? A gente usava sílica. Mas aí... A gente chegou a usar outra, se adaptou bem com a sílica, mas por questão de custo... quando a gente ia na loja de produtos de animais, o Sérgio via o granulado de madeira e tinha a curiosidade de usar. Foi a melhor coisa que a gente fez, fique bem claro, gente. Granulado de madeira pelo menos pra gente, foi a melhor experiência. Não tinha nenhuma vontade de trocar. Só que a gente não sabia fazer manutenção muito bem, né? Então a gente só tirava o cocôzinho e ficava aquele pó pela casa. Aí a gente viu essa dica com eles lá e aí funciona super bem. Então a gente joga aqui, né? O que é pó é o xixi deles. Aqui nesse momento não vai ter cocôzinho porque a gente já catou mais cedo. Mas aí quando a gente vem aqui normalmente a gente traz esse potinho aqui que a gente recolhe e a gente joga o cocô no vaso sanitário mesmo, tá? E o granulado de madeira ele pode ser descartado no vaso sanitário. A gente joga fora. Então hoje já limpamos, então não tem. Então eu vou pegar esse granulado limpinho e colocar na caixa limpa, porque depois eu vou lavar as outras, né? Então beleza. Mas assim, o objetivo de conversar hoje com vocês, na verdade, era sobre essa questão, né, do ter, né? Você tem um gato, você tem que ter isso, aquilo outro. Isso traz muita angústia e a gente tem que... Segue aí, Sérgio, vou ter que tirar as coisas do caminho. E é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente, na verdade, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente levando em consideração que a população brasileira, a grande maioria dela, vive de uma forma que na verdade, uma sobrevivência, né? A gente não tem condições de ter esses extras, que são ótimos, são bem legais. Seria ótimo se eu pudesse ter tudo que dizem que um gato tem que ter, mas não dá. Nem sempre dá, né? Então, por exemplo, né? A gente tá aqui limpando as liteiras, né? Nas regras de ouro, gateiras, se nós temos 4 gatos, nós teríamos que ter 4 liteiras mais 5 liteiras. Mas eu tenho uma casa de 2 cômodos, como eu faço isso? E aí vem meu grande questionamento, que com o tempo, a gente tem 2 anos que a gente tá, né, tem gatinhos assim sob a nossa responsabilidade. Eu tinha quando eu era criança, minha mãe sempre teve gato, mas numa criação, acho que tem cocôzinho aqui, numa criação totalmente diferente, né, que a gente faz hoje, com os cuidados que a gente tem hoje. Não tem não, foi impressão minha. Totalmente diferente com os cuidados que a gente tem hoje. Então assim, há 2 anos eu vivo esse mundo. Eu gosto muito dos bichos, né? A gente começa a ter uma relação com nossos gatos que realmente é de filho, né? É muito sério.
Então eu, na minha experiência, quando comecei a procurar as informações e tudo mais, era tanta coisa. Por exemplo, a gente não tem bebedouro elevado, né? Que eu não tô aqui falando que não é legal. Tem sim um cocôzinho aqui, achei aqui, um pedacinho. Um pedacinho de nada, sério, precisa também faltar o cocô não. A gente não tem bebedouro elevado, por exemplo. E aí eu fui ver um vídeo, a Cércia gosta muito, né, de água e tudo, eu fui ver um vídeo de uma menina falando sobre o melhor bebedouro, né, mostrando lá a resenha de alguns bebedouros. E o vídeo dela me deixou muito agoniada, porque ela dizia assim no vídeo, ela não fez só a resenha dos bebedouros, ela disse que tinha que ter um bebedouro para cada gato, que a água do gato não pode ficar no mesmo cômodo que tem a comida, que o gato não pode, né, porque o gato ancestral ele não comia perto de fonte de água. E aí ela botou, e sempre assim, não era num diálogo tipo, seria bom ter um cômodo só com a comida e um cômodo só com a água. Seria bom, sabe? Conselhando, dando a informação. Não, é muito incisivo de tem que ter, tem que ser assim. E isso a gente vai lidando com esse mercado, né? E vai trazendo uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande, que você acaba pensando, poxa, se eu não tenho, então eu não crio meus gatos direito, eu não sou uma boa tutora, sabe? E se a gente der margem a isso, a gente pira. Certo? E ela dizia isso. Aí os potes de comida não podem ficar encostados na parede, né? Que o gatinho vai... Naturalmente todo mundo faz isso, né? Coloca o potinho. Aí ela dizia que tem, né? O problema é o tem. Que tem que ficar longe e que o gato comeria olhando para casa, olhando para os outros gatos. Né? Só que assim, cada um tem uma conjuntura em casa, cada um tem uma configuração, cada um de nós temos uma possibilidade diferente. E aí como que faz? Se eu não posso ter então, se eu não tenho fonte, se eu não tenho um cômodo onde eu posso colocar a sua ração e num outro cômodo a água, eu não posso ter meus gatos? Eu sou uma péssima tutora, sabe? Então tudo essa questão do tem. Eu sei que eu tô falando toda hora de agonia, ansiedade, mas é que é verdade, sabe? Desenvolve isso. Faz algum sentido pra vocês? Ou assim, ou é só viagem da minha cabeça, assim, sabe? Faz algum sentido o que eu tô falando? Então agora a gente vai lavar as liteiras, né? Então assim, o que eu tava conversando com vocês, essa questão do ter que tem, né? Do ter que ter, quer dizer. Então claro que é interessante a gente, né? O mercado de gato tá aumentando bastante, né, de produtos de gato, eu quero dizer. Tá aumentando bastante, antigamente só tinha coisa para cachorro. Tem estudo que mostra que daqui uns 5 anos esse mercado de gato ele vai aumentar, né? Ele vai ultrapassar o cachorro, assim. E então a gente é natural que se tenha mais produtos e isso pra gente é bom, não tô falando que é ruim, é benéfico. Só que a gente tem que pensar assim, a gente tem a maioria das pessoas, e aí inclui, né, os gateiros também, vivem numa situação da gente sobreviver, né? A gente trabalha, isso eu tô falando nem das pessoas que vivem em risco, não, tô falando, né, da faixa, a maior faixa da população mesmo. A gente trabalha mensalmente para pagar as contas e sobra pouco, assim, pros extras, né? Então, assim, é tanta demanda do que se tem que ter, né? E o jeito, né, que se é colocado pra gente, que é o que eu me questiono muito, porque eu já passei por isso. Por exemplo, quando a Cércia chegou, né, que a Cércia, eu não sei se a gente já comentou aqui em algum vídeo, a gente não foi atrás da Cércia, né? Ela que entrou aqui de madrugada em casa, então a gente não tinha nada, a gente não tinha a casa preparada. É diferente quando você vai adotar um gatinho, você se prepara pra ter ele. Não, ela chegou aqui de madrugada, eram 3 horas da manhã, né? E a gente não tinha nada e a gente foi aprendendo com ela com o tempo e buscando as informações. E a gente não tinha casa telada, né? O Sérgio ele já tinha essa informação da casa telada. Como eu disse, eu nunca criei nenhum animal, né? É só minha mãe que tinha, mas os gatos dela eram livres. E aí o Sérgio me explicou e eu vejo, né? E eu fui vendo com o tempo toda a lógica mesmo de criar o gato dentro de casa. Só que a gente não tinha a janela telada e a gente demorou um pouco pra conseguir. A gente demorou um pouco pra poder conseguir telar a casa. E era uma agonia muito grande. Aí depois chegou o cordel,
chegou o Rodolfo e a gente ainda não tinha casa telada, mas eles não saíam de casa. Deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho pra descansar. A gente não tinha casa telada ainda. E era uma agonia muito grande, já era uma coisa que eu queria fazer. Mas todo mês, no nosso orçamento mensal, né? Não sobrava. A Cércia e o Cordel, eles nunca tiveram interesse de sair pela janela, né? A janela ficava sempre fechada, a gente só abria. Então a gente se sacrificava por eles, né? A janela para a nossa casa é super quente, mas a gente ficava o dia inteiro com a janela fechada. Só se assim, a gente fosse ficar no quarto ou na sala, a gente abria, porque a gente estava supervisionando para eles não saírem. E a Cércia e o Cordel nunca demonstraram o desejo de sair. Só que o Rodolfo, quando ele foi crescendo, né? Ele não conhecia nada, ele veio muito pequenininho pra cá. A gente pegou ele algumas vezes saindo pela janela. E aquilo pra mim foi desesperador. Até que, ainda bem, a gente conseguiu telar as janelas. E olha, eu acho que foi o dia mais... Me ajuda aí, Sérgio. Mais o quê? Mais que eu senti um alívio. Oi? Um dia mais confortante. Sim, só não foi mais porque foi nesse dia, no fim do dia, que você começou a sentir os sintomas, né, da Covid. Mas foi assim, eu lembro quando o rapaz que instalou foi embora, eu ficava olhando para as telas assim, super feliz, sabe, super aliviada, porque eu tinha muito medo que o Rodolfo fugisse, né. Porém, nesse período, que agora eu não vou lembrar quanto tempo foi, mas foi bastante, né? A Cércia chegou aqui em maio. A gente conseguiu telar... Os meninos chegaram em novembro, a gente conseguiu telar... Foi em abril de 2020, não é isso? Não lembro. Foi abril de 2020, que a gente ficou quase um ano sem tela na janela. Mas, claro, eles não saíam de casa. Só que era um sacrifício muito grande, né? E aí, nesse tempo todo que a gente ficou sem tela... assistir um vídeo, sabe, onde a pessoa dizia assim: tele a sua casa, ainda dá tempo de telar a sua casa, sabe, numa imposição, e não dizia, olha, tem os benefícios de telar a casa, é melhor por isso e por isso, não, mas tem, nossa, eu me sentia péssima, sabe, me sentia incapaz, me sentia uma má tutora de animais, né? E aí é onde, de vez em quando, eu não tô conseguindo ser tão clara quanto eu queria com vocês. Quem sabe em futuro eu consigo falar de novo sobre isso. E aí falo de um jeito, sim, que eu consiga expressar o que eu sinto de uma forma mais clara, que eu sinto que hoje eu tô um pouco confusa com isso. Mas é um desejo que eu tenho, né, de falar. E aí vai que vocês sintam coisa parecida comigo. Vocês podem colocar aqui pra mim, né, tipo assim, pô, não, faz algum sentido sim, Vanessa, eu passo por isso e isso também. Vamos deixar aqui secar um pouquinho, né? Porque essa parte preta eu vou guardar e essa volta pra caixinha deles, né? Então, assim, foi muito agoniante. Então eu tinha informação de que a tela era melhor, né? Que é uma segurança pra gente, pro gatinho. Eu sei que comedouro elevado tem suas vantagens. A gente sabe disso, eu concordo. Só que a gente nem sempre tem condições. Por exemplo, também, outra coisa que me traz muita aflição. É claro, gente, que levar o nosso gato ao veterinário pelo primeiro sinal é imprescindível, é super importante. A gente tem que realmente reforçar essa cultura de levar o gato no veterinário. Mas vamos ser sinceros, a maior parte da população ela não tem acesso fácil à medicina. Nós, humanos. Eu, por exemplo, se hoje eu tiver que, numa emergência, um dentista, eu não tenho condições de fazer isso por mim. Né? E aí é o primeiro sinal do meu... Claro que a gente faz, né? Ainda bem, a gente teve poucas emergências médicas com eles, mas a gente se esforça, a gente, sabe, faz o que não pode fazer e leva. Mas eu não posso chegar aqui pra vocês e falar, leve o seu gato no veterinário. Se o seu gato olhou um pouquinho pra esquerda, leve o seu gato no veterinário. Mas e aí, será que a pessoa naquele mês tem condições de fazer isso? A gente não tem o SUS né, pros animais. Então, assim, é muito agoniante essa questão, sabe? Então, assim, é isso. Resumindo, era isso que eu queria falar com vocês, né? E me digam se faz algum sentido o que eu tô falando, se vocês já sentiram coisa parecida, né? Porque eu sinto isso sempre quando eu tô vendo um vídeo ou um produto interessante para os gatos, essa questão de que, ao invés de ser o discurso de, poxa, é legal por N motivos, não, você tem que ter. Por exemplo, né? Assim, vamos colocar num outro extremo para ver se vocês conseguem entender o que eu sinto.
Eu já vi, já até levei ração e água, né, pra morador de rua que tem o seu gatinho lá, né. É a melhor situação? Não, óbvio que não. Mas, pelo menos aquele gato, ele tem um ponto de segurança. Ele sabe que o lugar dele é com aquele humano ali no chão da rua. Eu posso olhar para aquele senhor e dizer para ele, você não pode ter um gato, porque você não tem nem janela para ter lá. Sabe? Então, é nesse sentido que eu tô falando. Então, assim, eu tenho amigos que têm gatos até mais tempo do que eu e não faz a criação indoor. Né? Que é algo que eu prego, que criar dentro de casa é muito melhor, uma coisa que eu acredito. Mas eu posso chegar para esse meu amigo e dizer que ele ama menos o gato dele porque ele não deixa ele dentro de casa, deixa ele sair? Sabe? É melhor esse gato estar totalmente na rua ou ele ter um ponto, né? De contar a história quando a gente tinha só a Cersei, né? A gente tinha só a Cersei aqui perto da nossa casa, tem tipo um ferro velho, meio que o cara conserta geladeiras, né? E aí ele tinha uma gatinha linda, que toda hora que eu passava lá, eu dava comida pra ela, dava carinho, não sei o quê. E eu fiquei louca que eu queria aquela gata. A gente até tentou roubar ela, sabe? Aí o Sérgio tentou nos roubar, mas não deu certo, ela arranhou o Sérgio, não deu certo. E o Sérgio me explicou que tem bicho que não vai querer ser adotado, não quer ser resgatado, então eu tive que aceitar. Não tentou roubar não, a gente tentou resgatar. Não, Sérgio, a gente tentou roubar a gata. Pô, aquele gato não sabe nem se era daquele cara. Eu não fui lá, eu pedi ele, falei, por favor, deixa eu castrar ela, eu te devolvo. Ele, não, tipo, é minha, que não sei o quê. Aí tentou roubar ela sim, é verdade. Mas então, e eu fiquei achando que aquele cara era uma pessoa terrível. Só que aí, se a gente for olhar a quantidade de população de gato de rua, né, e que mal ou bem eles têm, né, os que têm essa sorte, né, essa mini sorte.